Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Lorial Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a literatura medieval portuguesa. Nós vamos falar sobre poesias provençais, cancioneiros e novelas de cavalaria. Qual é o nosso interesse nesse tema? Bem, sobretudo porque nos move o pensamento do filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva, de que toda cultura tem um mitologema próprio, não é? Toda cultura tem um mito de origem e este mito de origem, via de regra, está embasado, fundamentado no logos divino, nas histórias dos céus. O Vicente Ferreira da Silva diz que é impossível haver uma cultura sem mitologema próprio. Portanto, quando nós pensamos na cultura brasileira, a pergunta que nós temos de nos fazer é: qual é o mitologema da cultura brasileira? Aonde está este mitologema da cultura brasileira? Como é que nós podemos entender este mitologema? Bem, o mitologema da cultura brasileira só pode ser buscado e entendido na cultura portuguesa. De modo que há duas perspectivas que, de certa forma, acabam sendo uma só, sem o qual é impossível entender a cultura portuguesa. Primeiro, o mitologema fundador da nacionalidade portuguesa é o acontecimento primordial da Batalha de Ourique, a visão do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, quando ele vê Cristo, e Cristo conversa com ele, e a partir daquele diálogo, Cristo promete que olhará por Portugal. Então, o mitologema fundador da nacionalidade portuguesa é a visão de Dom Afonso Henriques no mito de Ourique. E também, por conseguinte, como é a visão de Cristo, nós estamos falando da história da cristandade. Né? O Brasil precisa reconstruir a sua alta cultura. Nós não temos alta cultura. Aquilo que se chama cultura no país atualmente, já há muitas décadas, é nada mais, nada menos do que um projeto político ideológico, revolucionário, que não tem nenhuma ligação autêntica com aquilo que poderia se chamar cultura, num sentido lato e expressivo e específico do termo. Uma vez que a alta cultura não exista no Brasil, ela precisará ser construída. Bem, como é que nós vamos construir a alta cultura brasileira? É fundamental nós voltarmos às nossas raízes, às nossas matrizes. A raiz do Brasil é Portugal. Aqui, não no sentido de submissão, mas num sentido genético. O Brasil, enquanto país, é uma construção de Portugal. Não é uma construção da África e não é uma construção indígena. Gostando os intelectuais, os esquerdopatas, ou não, isto é um fato histórico e é um fato cultural. O Brasil, enquanto nação, é uma construção da coroa portuguesa. Eis um ponto fundamental. Portanto, para conhecer, como dizia o Roquete Pinto, para amar o Brasil com os seus encantos e as suas tristezas,
Para conhecer o Brasil com os seus encantos e as suas tristezas, é preciso amá-lo conscientemente. Ora, da mesma forma que nós temos um pai e uma mãe, temos uma origem familiar. O Brasil tem uma origem familiar. Essa origem está em Portugal. Não é? É nesse aspecto que, para conhecer a cultura brasileira, conhecer o que nos ficou por herança, direito e origem de Portugal, nós precisamos de conhecer Portugal. Será impossível, literalmente impossível, construir a alta cultura brasileira, desconhecendo as raízes fundadoras da nacionalidade portuguesa. O nosso programa, portanto, tem a finalidade, porque a missão da República, do nosso programa República, o nome é República, repito mais uma vez, não é retirado do sistema político. Aqui a República a palavra adveio da obra de Platão, A República. Não é? Portanto, nós temos como objetivo do nosso programa o estudo de ideias e de valores que ajudaram a formar o Ocidente cristão. É preciso conhecer um pouco mais Portugal. Não é? Como diria Vicente Ferreira da Silva, sem o conhecimento do mitologema de Portugal, não é possível reconstruir a alta cultura brasileira. Muito bem. A literatura é a expressão intelectual e anímica de um povo. Não é? O português é uma língua latina, ou teoricamente consignada como sendo uma língua latina. Entretanto, o povo português não é latino. É preciso ter claramente essa diferenciação. A Península Hispânica ou a Península Ibérica é um caldeirão de raças, digamos assim, que não são latinas. Não é? Essas tribos primitivas que habitavam a Península Ibérica, as mais conhecidas são os celtas e os íberos. Portanto, nós estamos falando de um ramo indo-europeu, o ariano, que são celtas, né? Dos íberos e dos celtas vai nascer dois povos, que terá uma raiz celtíbera, né? Que terá uma raiz híbrida, serão os celtíberos. Os fenícios e os gregos, por exemplo, 2000 anos antes de Cristo, eles fundam colônias no litoral hoje, do país hoje, Portugal. Né? Roma também. Então, os gregos chegam a Portugal, os romanos chegam a Portugal, os fenícios chegam a Portugal. Com a decadência do Império Romano, os suevos, os vândalos, outros povos, vão até a Península Ibérica. Os suevos, por exemplo, vão se fixar na Gália, na Galiza, hoje que nós chamamos de Galiza, né? E eles vão se fixar na Lusitânia também. E só mais tarde vão vir, por exemplo, os visigodos. Então, o território que hoje nós chamamos de Península Ibérica, portanto, Portugal e Espanha, né? Passou por ali, habitou por ali povos muito antigos. Aliás, hoje em dia, a ciência tem afirmado, aliás, já comprovou isso, que existe uma parte de uma herança de DNA em Portugal, que é o DNA mais antigo do mundo. Portanto, e este DNA só é encontrado no mundo, em Portugal. O DNA mais antigo do mundo é encontrado numa localidade específica de Portugal. Portanto, isso nos dá uma ideia de que Portugal, no mínimo, tem uma cultura, tem uma presença pré-histórica curiosíssima, né?
A partir do século VIII, evidentemente que nós temos uma presença árabe naquela região, e a Espanha terá uma dominação árabe, né? Portugal não tem uma dominação árabe. Os árabes em Portugal vão, de certa forma, ter uma presença, mas muitos deles trabalham junto com a coroa portuguesa. Os árabes em Portugal têm uma presença muito diferente, né? Como é que Portugal é construído? Portugal é construído através do casamento de Dona Teresa, que é filha de Afonso VI, que é o rei de Leão e de Castela, com Dom Henrique. Dom Afonso Henriques, que será o rei de Portugal, o primeiro rei de Portugal, é filho de Dona Teresa com Dom Henrique. Bem, quando morre Dom Afonso VI, os mouros tomaram Lisboa e Santarém. Mas o conde Dom Henrique, pai do primeiro rei de Portugal, conquistou a cidade de Sintra, né? Então há uma sequência de disputas que vão se estabelecendo ali, os mouros são vencidos. O conde Dom Henrique, que era um administrador muito grande, um guerreiro grande, recebeu o nome de o Bom. Uma vez que o conde morreu, ficou a sua esposa, Dona Teresa, e ela pretendeu casar-se com Dom Afonso Pérez, mas Afonso Henriques, que é o filho dela, se opõe a esse casamento, né? O fato é que desta ruptura, por razões que nós não vamos aqui elucidar nesse programa, porque não é objeto dele, Dom Afonso Henriques vem a ser aclamado rei de Portugal, né? Então, esse rei é o fundador da monarquia portuguesa. Foi ele que viu Cristo antes de uma batalha, a famosa Batalha de Ourique, em que ele estava lutando contra 5 grandes reis mouros, né? Ele morre jovem, ele morre com 64 anos, e quem o sucede vai ser o seu filho, Sancho I. Ora, passam-se 16 gerações, depois de Dom Afonso Henriques e Dom Sebastião, que é o 16º rei de Portugal, na célebre Batalha de Alcácer Quibir, Portugal perde a sua independência e fica anexado à Espanha, né? Mais tarde, algumas décadas mais tarde, Dom João IV restaura a monarquia portuguesa, né? Enfim, em resumo, nós temos isso. E no século XX, antes de 1920, 1915, a monarquia portuguesa é defenestrada do poder e Portugal, portanto, encerra-se esse ciclo monárquico, né? Mas a trajetória da monarquia portuguesa, portanto, teve quase 1000 anos de monarquia contínua, ininterrupta, né? Portugal é o país mais antigo da Europa, enquanto formação territorial, e é o país que, uma vez que as suas fronteiras se formaram, elas não se alteraram nunca mais, né? Bem, existe uma característica, o professor Teixeira de Pascoais, filósofo Teixeira de Pascoais, falava que Portugal constitui uma raça. Porque o que ele chamava de raça? Raça não tem a ver com cor da pele. Raça é quando um povo tem língua, arte, cultura e filosofia própria. Então o Teixeira de Pascoais dizia que isso tudo existe em Portugal. Tem uma língua própria, uma cultura própria, uma arte própria e uma filosofia própria, né? Pois muito bem. O povo português tem um tipo de cultivo, ele tem uma vida em que há um apreço muito grande pela imaginação, pelo culto do ideal ou da beleza, pelo culto da bondade, da afeição amorosa, por uma inteligência pronta. Eles têm uma tendência messiânica,
para aventuras heróicas. Isso tudo está dentro do campo da história de Portugal, né? Portanto, a literatura portuguesa, uma vez que Portugal é um país de contrastes mesmo, né, como o Brasil, há uma contribuição celta, há uma contribuição fenícia, há uma contribuição grega, há uma contribuição cartaginesa, há uma contribuição bárbara, há uma contribuição romana, há uma contribuição judaica, há uma contribuição muçulmana, né? Então há um domínio árabe, godo. Tudo isso passou pela Península Ibérica e notadamente por Portugal, né? Portanto, é um país tão pequeno, mas tem um caráter encantador, um caráter miscigenado, né? Um caráter multiforme. E isso transforma Portugal, por todas essas experiências, né? A língua portuguesa é uma língua rica, é uma língua flexível, poderosíssima. A cultura portuguesa tem uma literatura vasta e sábia em todos os gêneros de expressão literária. De um modo geral, o Cândido de Oliveira tem uma obra que chama Súmulos de Literatura Portuguesa, que será a base desse nosso programa. O Cândido de Oliveira vai dizer que, de um modo geral, predomina em Portugal o lirismo, em todas as suas formas. A poesia sentimental, a poesia amorosa. O lirismo é um tipo de um reflexo vivo, é como se fosse uma característica predominante da personalidade da nação portuguesa, do próprio português, né? O português é um povo simples, ao mesmo tempo é um povo extremamente mental. Ao contrário do que o brasileiro pensa, o brasileiro é muito emocional. O português é um povo extremamente pragmático. Extremamente pragmático. Eles são muito mentais, né, se a gente pudesse usar essa palavra. Ao mesmo tempo, existe uma simplicidade inerente, uma vida agrária, uma vida pastoril. Há uma vida terna. Eles têm um amor às artes, à literatura, ao intelecto, às discussões culturais são muito profícuas em Portugal, são muito ricas, né? Há na poesia um veículo próprio da nacionalidade portuguesa. O português tem um sentimento à terra, à paisagem, à história, à sua história. Ele tem uma integração efetiva, uma integração superior com a sua literatura, com a sua história. É muito curioso isso. A gente vê isso claramente em Portugal. Qualquer português, do mais intelectualizado ao mais simples, todos eles têm um fascínio pela história de Portugal. E eles discorrem sobre a história de Portugal. O português conhece Portugal. É uma coisa muito interessante e completamente diferente da realidade brasileira, né? Enquanto, digamos, a literatura portuguesa, digamos assim, a produção literária portuguesa, o filósofo Fidelino de Figueiredo, que esteve exilado no Brasil durante algum tempo, foi professor na USP, ele fez uma divisão da literatura portuguesa em 3 fases. Uma era medieval, uma era clássica e uma era romântica, né? Essa era medieval começa do início da nacionalidade até o século XIV, portanto até o início dos descobrimentos, em 1502. Né? Portanto, um período aí de quase 400 anos. Né? A era clássica, ele fala que vai, portanto, do século XIV, ou seja, período dos descobrimentos, né? Que tem como grandes expoentes Gil Vicente, Camões, né? Até o século XIX, onde
há a figura de Garret. Isso será a terceira época. A segunda época. Uma terceira época, ele falará que é a época romântica, portanto, do século XIX até a atualidade. Né? Portanto, esses são, digamos, a divisão da literatura portuguesa em épocas, né? A era medieval, a era clássica e a era romântica. Muito bem. Vamos ver aqui. É muito curioso o estudo da literatura portuguesa, porque a época medieval, Portugal tem uma presença celta grande, hein? Assim como a Galiza. Dentro da literatura celta, existe um ramo literário que chama-se Matérias da Bretanha, né? Ou os Ciclos do Graal. Muito pouca gente sabe que um dos temas literários mais divulgados em Portugal, mais estudados em Portugal, é exatamente as literaturas do ciclo da Távola Redonda, do ciclo arturiano, portanto, as literaturas e o mito do Graal, o Santo Graal. Né? E pouquíssimos brasileiros têm noção disso. Isso é algo tão interessante que faria, só isso faria, há um fascínio pela literatura celta e pela literatura dos mitos de cavalaria, né? Notadamente da Távola Redonda, e, entretanto, essa facção, né? essa vertente literária dentro de Portugal não é citada no Brasil. Né? Vamos começar aqui do começo. Nós vamos falar dos dos cancioneiros, né? E das chamadas literatura de cavalaria. O nosso objetivo aqui é meramente informativo, isso não é um estudo, né? Mas fica aqui como uma chamada de atenção para os nossos ouvintes. Nós temos nesse período, primeiro período de produção de alta cultura em Portugal, nós temos a chamada poesia de inspiração provençal. Né? Os documentos literários da Idade Média, eles vão revelar que há duas faces nesse tipo de literatura. Existe uma literatura heróica e existe uma literatura, digamos, ingênua. Né? A literatura heróica vai representar a poesia épica do período em que ela aconteceu, e a literatura ingênua vai representar a poesia lírica, que é a chamada poesia dos trovadores. Né? O maior poeta trovador de Portugal foi um rei, foi exatamente o rei Dom Dinis, aquele que, quando os templários são extintos ou perseguidos na França, acolhe os templários e constrói a ordem, transforma a ordem do templo em ordem de Cristo. Muito bem. De onde vem o lirismo provençal? Portanto, essa literatura ingênua. Né? Essa literatura trovadoresca, ela é proveniente da França, da Provence, que é uma região do sul da França. A Provença tem uma origem recuada nos tempos. Por exemplo, existe uma forte influência grega na Provence, né? Quando os gregos, por exemplo, através de inúmeras excursões, fundaram Massília. Esta região, por sua vez, é uma região que tem rica, na Idade Média era uma região muito rica, muito próspera, e aí dominava uma língua sobre a qual existe inúmeros segredos, inúmeros mistérios, que é a chamada língua d'oc. Né? No norte da França, nesse mesmo tempo, não havia essa língua. Havia uma outra língua que era a língua d'oïl. Bom, o que vai acontecer? A Provence era uma região rica, uma situação econômica muito boa.
ela desenvolve uma literatura singela, uma literatura agradável. Essa literatura, aos poucos, vai se difundindo por toda a Europa. E é interessante, porque pela Europa inteira, a chamada poesia provençal vai entrando. E ela entra em Portugal. Então, a gente deveria perguntar, mas por que razão a poesia francesa, portanto provençal, entra em Portugal? O que justifica essa entrada? Os entendidos, né, dizem que há três justificativas principais. A primeira justificativa é que os reis portugueses vão se casar com princesas da Provence, né? E essas, por sua vez, traziam um séquito de trovadores, portanto, de poetas, né? Havia um outro ponto que são as romarias religiosas, até os santuários, onde os povos vão se confraternizar culturalmente, vão trocar impressões, etc., e acabavam levando aquelas impressões. E existe um terceiro fator, que é uma espécie de relação entre os portugueses e os provençais, onde vai sendo estabelecida uma sequência de relações comerciais. Havia, sem sombra de dúvidas, a ideia dos cruzados, dos príncipes, dos cortesãos. Portugal é um país que se casou com todas as casas reais da Europa, né? E esses casamentos eram estratégicos, exatamente para o reino ficar seguro. Portanto, é que Portugal sempre manteve-se à parte de muitas questões que envolviam a Europa e o reino não foi envolvido, né? A monarquia manteve-se à parte exatamente porque fazia esses casamentos dinásticos, né? Ora, a poesia medieval, então, caracteristicamente ingênua, portanto, essa poesia trovadoresca, né? Ela é uma poesia que hoje é entendida como uma poesia sentimental. Quanto a mim, esse termo é um termo muito incorreto, porque a poesia trovadoresca é uma poesia de certa forma, heterodoxa, né? Ela é uma poesia irreverente, ela é uma poesia que tem uma forte conotação religiosa, mas ao mesmo tempo herética, né? Então, mas normalmente se consigna que a poesia medieval será, digamos, uma poesia ingênua, né? Porque é sentimental. E ela vai ser estruturada na forma de lamentos, de amores, de confidências, de queixas, de sátiras. Entretanto, reitero, esses lamentos de amores, portanto, quando você tem, por exemplo, igual o poema de Dom Diniz, Ai Flores de Verde Pinho, né? Onde você tem um diálogo do amante e da amada. Hoje já se sabe que este amante e esta amada não são duas pessoas, portanto não é um homem e uma mulher. É uma relação de iniciação. É quase que algo semelhante ao que acontece no Cântico dos Cânticos do rei Salomão, né? Portanto, é preciso ter em perspectiva que este período, portanto, veja, a característica literária, a alta cultura, a literatura que está presente no início, praticamente no início da formação da nacionalidade portuguesa, já é, de per si, uma literatura que faz fortíssimas alusões a estruturas heterodoxas e iniciáticas. Mas vamos pegar aqui a terminologia que é usual. Dizem os entendidos que nesta época haviam três tipos de pessoas que cultivavam a poesia.
os trovadores, que em geral eram nobres, e eles faziam trovas, que era o imperativo da moda, não é? Os segréis, que era um tipo de profissional que faziam poesia como meio de vida, eles ganhavam a vida com isso. E haviam os jograis, né, que eram declamadores de composições alheias. Há, inclusivamente, um jogo, né, há os jograis, os jogos dos jograis. Então, esses indivíduos, as poesias não eram deles, digamos, seria um intérprete, né? Eram poesias de outros e eles declamavam essas composições. Bom, quando a poesia provençal surge em Portugal, quando ela se divulga, já existia aí, preste atenção a isso, já existia aqui uma poesia popular, uma poesia folclórica, largamente difundida e é conhecida na forma como sendo as cantigas de amigo. Na língua galesa há inúmeras cantigas de amigo. Portanto, o que vai acontecer? A poesia local portuguesa, que era uma poesia popular, folclórica, heterodoxa, portanto, não é uma poesia cristã, ela vai se juntar com a poesia provençal, né? Então, nesta fusão, vai surgir a poesia local portuguesa, né? E, evidentemente, essa poesia portuguesa tem uma nova forma poética. Ela não é propriamente uma poesia francesa, né? Tampouco será uma poesia galega. Então, essa junção aí das cantigas de amigo e das cantigas de amor, portanto, dessas poesia popular, de fundo folclórico, de fundo oral, de tradição oral, essas poesias vão se anexar, vão ser parte da vida da corte e da vida do povo, né? Bem, um exemplo, portanto, de cantigas de amigo, que são essas poesias que já estão presentes em Portugal, já estão presentes na Galiza, quando a poesia de fundo provençal chega. Muito bem, o que é uma cantiga de amigo? Uma cantiga de amigo é quando o homem, né, o autor, se disfarça em mulher. E essa mulher é sempre muito queixosa. Então, fala a mulher, né, as cantigas de mulher. Nelas sempre está presente, nas cantigas de amigo. Por que chama cantigas de amigo? Porque sempre está presente a palavra amigo. O amigo aqui é um namorado, é um amante, não no sentido físico, hein? E a poesia, portanto, as cantigas de amigo, a poesia tem sempre um refrão. Ela repete um verso mais de uma vez. Então, as poesias de amigo inspiram-se na vida rural, na vida popular. E elas vão se destinar originalmente ao canto, ao bailado. Quando nós ouvimos isso, mas qual é o problema dessa poesia? Ora, há vários. O desenvolvimento, digamos assim, da cultura cristã rompeu com a vida popular e com a vida rural e com a vida popular. Portanto, a cantiga de amigo é a antítese, digamos assim, do curso natural da presença do cristianismo, da expansão do cristianismo pela Europa, né? E aquilo que nós chamamos de vida rural está, portanto, seria preciso inúmeros programas para explicar essa questão. Aquilo que nós chamamos de vida rural está em oposição clássica à vida citadina. Roma inaugura a Civitas,
né? Portanto, as cidades. E o campo torna-se a antítese da vida citadina. Até hoje a gente entende isso perfeitamente, né? A cidade é uma coisa, o campo é outra. Só que por trás dessa mera localização, portanto, por trás dessa mera geografia, existe uma forma de pensamento. Né? Existe uma forma de pensamento, existe uma religião específica, tanto é que os povos pagãos, por exemplo, têm uma relação muito próxima com a ruralidade, com a natureza. Isso está profundamente presente em Portugal. Então veja, uma das características da cantiga de Amigo é exatamente o fato dela ser uma cantiga inspirada na vida rural, inspirada na vida popular. Portanto, a cantiga de Amigo é uma cantiga, diria, quase que portuguesa mesmo, né? Porque ela vai se inspirar na poesia popular, na poesia folclórica, na vida rural. Portanto, digamos, as cantigas de Amigo têm uma característica portuguesa, elas não têm uma característica francesa. Né? Qual é a temática dessas cantigas? Via de regra, a rapariga. Rapariga aqui no Brasil é um termo pejorativo, mas vamos entender a origem da palavra. Quando a gente quer se referir a um moço, você fala o rapaz. A rapariga é o feminino de rapaz. Só isso. A rapariga não tem relação com prostituta. Né? Então o brasileiro fala completamente equivocado nesse aspecto. Né? Portanto, eu estou usando o termo. A rapariga é o feminino, a palavra é o feminino de rapaz. Então, qual é a temática das cantigas de Amigo? A rapariga vai à fonte. A moça conversa com um amigo. Ela vai lavar roupa, ela tem uma vida doméstica, ela costura, ela tem afazeres, tem a vida da corte, né? Às vezes esse amado a abandona, aí ela desespera, procura o amado retorna. Né? Então, essas são as temáticas das raparigas, das conversas, de situações cotidianas, de vida doméstica, a vida da corte, a vida do campo e a vida da corte, né? E o amor. Existem várias formas de cantigas de Amigo. Várias formas. Né? Eu vou aqui tentar citar algumas. Existem as cantigas paralelísticas. Né? O que são essas cantigas paralelísticas? É a mais antiga forma de poesia. Essa cantiga paralelística é uma poesia genuinamente portuguesa. Portuguesa mesmo. E ela nasceu da cultura popular portuguesa. Quando nós falamos em cultura popular, nós temos que pensar em folclore, hein? Nós temos que pensar nos mitos locais. Nem sempre a Igreja Católica Latina e Bizantina vê essa cultura popular com bons olhos. Muito pelo contrário. Porque a cultura popular é um substrato, né, de outras culturas que permaneceram convivendo dentro do seio do cristianismo. Então vai haver um embate muito grande em muitos momentos de tradições orais, danças, folguedos, cultura popular, cultura folclórica. Vai haver um embate entre as religiões institucionalizadas e essa cultura popular. Tá certo? No Brasil, por exemplo, quem tenta fazer uma conexão e faz e consegue criar um movimento, que é o movimento armorial, portanto, onde ele junta a cultura erudita com a cultura popular, foi exatamente Oriano Suassuna, né? Que criou o movimento armorial, que é uma das coisas mais magníficas que existem. Né? Então, voltando, há inúmeras formas de cantiga de Amigo. A forma paralelística é uma poesia eminentemente portuguesa. É a poesia mais antiga, mais genuína. E ela é completamente extraída da cultura popular.
Qual é a característica básica dela? Ela vai repetindo uma ideia central, onde ela tem estrofes paralelas, né? Vou pegar aqui o exemplo que eu havia citado há pouco tempo atrás, agora há pouco, da poesia de Dom Diniz, Ai Flores do Verde Pino. Quer ver? A primeira estrofe, ai flores do verde pino. O outro refrão, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, e o é. Segunda estrofe, ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, e o é. Percebe? Então, ela é uma técnica em que ela tem uma ideia central e ela vai repetindo essa ideia central em duas estrofes paralelas. Ou seja, a segunda estrofe repete as mesmas palavras da primeira estrofe e ela só altera a palavra final. Vou repetir de novo. Ai flores do verde pino. É a primeira estrofe. A segunda estrofe fala ai flores do verde ramo. Percebeu? Então ela mudou a palavra pino para a palavra do verde ramo. Na primeira estrofe, ainda no segundo verso, se sabedes novas do meu amigo. No segundo verso, se sabedes novas do meu amado. Então o amigo é o amado, né? As flores do verde pino são também as flores do verde ramo. E aí ela mantém sempre a pergunta, ai Deus, e o é. Essa música é linda, eu já coloquei ela algumas tantas vezes no Facebook do IMUB. Nós temos na Europa cantores de poesia trovadoresca, né? Então pode-se facilmente encontrar essa música de Dom Diniz. Há inclusivamente sites em Portugal que pesquisam, sites de universidades, que mostram ali todos os trovadores portugueses, todas as poesias, todas as literaturas. É uma área de estudo absolutamente fascinante, né? Um outro tipo de cantiga de amigos são as cantigas albas, né? Alba é branco, né? Então essas cantigas, elas saúdam o nascer do sol. Veja que isso é um tema pagão, hein? Né? Embora nós teremos muitas vezes na historiografia portuguesa os monarcas portugueses identificados com o sol. Então perceba que essa literatura de fundo folclórico, essa literatura de fundo, digamos, pagão, né? Essa literatura de fundo popular, ela penetrou nas altas esferas da cultura portuguesa. Ela penetrou na nobreza. A gente vê isso nos livros, a gente vê isso em despachos, em iconografias. É uma coisa muito poderosa, né? Portanto, literatura é uma coisa importantíssima de se estudar. É absolutamente dramático que no Brasil a gente não dê importância à literatura. Ou o que chamam de literatura é simplesmente um macaqueamento dos piores indivíduos que eles escolhem como sendo os grandes intelectos brasileiros, né? Então as albas são cantigas de amigo que saúdam o nascer do sol. Existem as serenas, que são cantigas de amigo que falam da tarde, portanto elas vão falar do pôr do sol. Existem as cantigas de amigo que são as barcarolas. O que elas fazem? Barcarolas, elas relembram os dramas nos mares, na barca, né? Existem as bailias, que são cantigas para você dançar, só para isso. E algo que pouquíssima gente sabe, existem as cantigas de amigo que são romarias. Isso mesmo, as romarias populares. Aquela cantilena
das romarias são cantigas de amigo, né? Então essas cantigas são cantigas usadas para cerimônias religiosas, tá certo? O Brasil tem inúmeras. Então, todas as vezes que é impossível você ter uma romaria, né, onde ela não tem uma cantiga. E as pessoas não sabem que essas cantigas são cantigas provençais, né? Notadamente, é uma cantiga de amigo. Bom, um outro tipo de cantiga eram as chamadas cantigas de amor, não é? Então a gente tem a cantiga de amigo e a gente tem a cantiga de amor, né? Que são as formas mais, digamos, clássicas, não é? Nas cantigas de amor, quem escreve é o namorado. Veja, o namorado aqui tem que ser entendido não como um mero amante físico, hein? Tem sempre um outro entendimento e um entendimento metafísico desse namorado aqui. É o homem que fala. Quase sempre, na cantiga de amor, o homem está se dirigindo, o amado, portanto, né, está se dirigindo à amada. E ele usa palavras curiosas. Por exemplo, minha senhor, ou fremosa minha senhor, minha pastor. Por quê? Vocês devem estar perguntando, mas minha senhor? Ora, no português arcaico, os substantivos terminados em or, por exemplo, senhor, né, tinham uma única forma. Então, o senhor era um substantivo que designava tanto o masculino quanto o feminino, certo? Não é uma poesia machista, digamos assim, não tem nada a ver com isso. É tão somente por isso, por conta da forma da escrita do português arcaico. Todos os substantivos terminados em or, né, eram, digamos, neutro, como with em inglês, né? Então aquele substantivo designava tanto o masculino quanto o feminino. É por isso que essas cantigas de amor têm minha senhor, minha pastor, tá certo? Ora, as cantigas de amigo foram escritas em galaico português. E, já veja, elas já não são cantigas específicas de Portugal, né? Como nós vamos ter, por exemplo, nas cantigas de amigo. As cantigas de amigo, notadamente as cantigas paralelísticas, repito, que é uma forma popular genuinamente portuguesa. Então, nas cantigas de amor, nós já temos uma influência da Galiza e nós já temos uma influência francesa, portanto, da Provence, né? Elas vão sofrer influência dos poetas da Provence, né? Ela já tem uma nova estrutura poética, porque ela vai ter uma influência da língua provençal, da língua doc, e as temáticas dessas cantigas não são temáticas das cantigas do amigo, né? O que caracteriza as cantigas de amor? A cantiga de amor é caracterizada pelo ideal do amor cortês. Por exemplo, a Divina Comédia de Dante, você vê claramente o ideal do amor cortês ali, né? O poeta, que é amado, o amador, espera da sua senhor, né, não só o amor, mas, sobretudo, a mesura dela, portanto, a piedade. Existe nessas cantigas um tipo de natureza. Há uma presença da natureza. O sol, as flores, os pássaros, há muitos rouxinóis, né? Essas cantigas,
elas têm algumas formas diferentes. Por exemplo, tem cantigas de amor que não tem refrão, tem cantigas de amor que não tem repetição. Isso é absolutamente impossível, por exemplo, nas cantigas de amigo. Tá? As cantigas de amigo tem que repetir. E, notadamente, as cantigas paralelísticas, como nós vimos com o ai flores de verde pino, né, elas vão repetir sempre, elas têm os mesmos versos e elas vão alternar a palavra final de cada verso. Portanto, vai construir aquilo que se chama de estribilho. Não é? É um refrão. Você repete. Porque o estribilho pode ser uma repetição integral de uma estrofe, de uma frase, ou pode ser a repetição parcial, não é? Daquela estrofe onde você muda uma palavra. Bem? Então, as cantigas de amor normalmente não têm refrão, podem ser sem repetições. E elas vão receber outras denominações, que serão as variedades, por exemplo, desse gênero poético. Então elas podem ser cantigas de amor de tensão. Como é que é essa cantiga? É um diálogo entre cavaleiros. O que é uma tensão? Por que ela chama cantiga de tensão? Porque esse diálogo entre os cavaleiros é como se fosse um desafio. Eles estão prestes a lutar. Tá? Portanto, é uma cantiga de batalha, hein? É uma cantiga guerreira. Né? Existe um outro tipo de cantiga que são as cantigas das pastorelas. O que são as pastorelas? A palavra já indica. Pastorela vem de pastor. As pastorelas cantam os amores de uma pastora. Veja que o pastor não é agricultor, hein? Nas cantigas de amigo, nós temos o sujeito que trabalha a terra, há a relação com a terra. O pastor não é aquele sujeito que trabalha com a terra. Tá bem? Aqui nós temos quase que uma diferença entre Caim e Abel. Né? Nós temos há uma mitologia fortíssima, e não é objeto, só vou aqui simplesmente citar. Existe uma diferença de conhecimento monumental entre o indivíduo que é o pastor de rebanho, né, e o indivíduo que é o agricultor. São cenas completamente distintas. Então as cantigas de amigo são cantigas de agricultores, de gente que tem relação com a terra. As cantigas de amor são de pastores, de cavaleiros. Né? E existe um outro tipo de cantiga de amor, que são as cantigas de plangue, com G mudo, plangue. Essas são cantigas amorosas, mas elas têm uma característica. Elas são lamentos profundos. Lamentos é uma dor intensa. Né? Então, nós temos aqui, caracteristicamente, cantigas de guerra, cantigas de amor, uma pastora, portanto, o feminino do pastor, né? Cristo é pastor, a gente tem uma pastora, portanto, uma mulher, e nós temos uma outra cantiga que é um lamento. Bem, existe um terceiro tipo, que são as cantigas de escárnio, né? Ou as cantigas de maldizer. O que são essas cantigas de escárnio? Ora, era uma forma muito inteligente, as charges que nós temos, por exemplo, o Juca Chaves é um cantor, um compositor, que faria, né, se ele vivesse na Idade Média, certamente ele comporia cantigas de escárnio. São músicas irônicas, né, a que ele faz, são músicas satíricas,
são músicas humorísticas. Então as cantigas de escárnio, elas têm um intuito humorístico, satírico, é uma crítica, né? Elas vão se servir de ironia. As cantigas, portanto, de escárnio são cantigas irônicas. As cantigas de maldizer são cantigas acusatórias, são gravíssimas, né? As cantigas de maldizer, não é que elas xingam o sujeito, não é só isso. Elas acusam a pessoa. Elas apontam o ridículo, o escandaloso, o imoral, o indecente. Tá bem? E às vezes elas vão se utilizar de uma linguagem obscena mesmo. Por exemplo, o Martinho da Arcada, a Martinhada, é o chamado Camões do Rocio. É um tipo de cantiga de maldizer, de poesia de maldizer, onde ele entra praticamente quase na obscenidade mesmo, bocagem. Né? Portanto, é preciso entender que aquilo não se trata de pornografia, hein? Ao contrário do que se possa pensar. Existe, portanto, na composição daquela forma literária, uma exposição do submundo da vida sociocultural, aonde se expõe todas as baixezas, todas as vilanias, todas as patifarias da sociedade. Né? Isso é completamente diferente da produção literária que a gente tem hoje, que é uma produção de pornografia. Né? Uma cantiga de maldizer não é uma poesia de pornografia, pura e simples. Né? E eu estou fazendo essa menção porque eu já vi beldades na área de literatura brasileira e literatura comparada falarem verdadeiros disparates. Um desses disparates é que as cantigas de maldizer são cantigas de pornografia. Pelo amor de Deus, realmente o jumento que fala isso, e há inúmeros jumentos professores universitários. Então, não tem nada que ver. Tá? Bem, todo esse material, portanto literário, poético, nós fizemos um programa, vocês devem se lembrar da República, onde nós falamos sobre a origem da poesia. Né? A poesia tem uma trajetória curiosíssima. Curiosíssima. A poesia está dentro, é o núcleo básico dos governos, dos reinos. Os profetas falavam em forma de poesia. Né? Os grandes livros gregos clássicos são escritos em forma de poesia. Só hoje, para nós, a poesia virou uma coisa mequetrefe, uma patifaria qualquer. Né? Na verdade, a poesia teve, desde o seu início, status de divindade. Nós não temos um livro de literatura apocalíptica ou profética que não seja escrito em forma de poesia. Né? Portanto, isso já nos dá uma ideia de que há algo naquela linguagem que hoje é completamente desprezado e não perceptado. Portanto, se nós estamos na Idade Média, na literatura da Idade Média, e ainda existe e subsiste uma oralidade fortíssima da poesia, é dentro deste contexto de uma fala divina que a poesia tem que ser entendida, hein? É preciso ter muito cuidado. Bem, todo esse material poético da chamada fase ingênua da poesia, nós vimos que os documentos literários da Idade Média têm duas faces, que é a face heróica e a face ingênua. Né? Então, essa face ingênua da poesia medieval, ela está contida nas chamadas poesia dos cancioneiros. Né? No século XVIII, por exemplo,
O que é um cancioneiro? Cancioneiro é uma palavra, cancioneiro é um substantivo coletivo, né? É uma palavra que designa cantigas. Nada mais do que isso, é cantigas, é sempre plural, né? Mesmo que o cancioneiro esteja no singular, por exemplo, cancioneiro, ele significa sempre algo no plural. Ele vai significar cantigas. Tá bem? Então, no século XIX, foi descoberto vários tipos de cancioneiros. Bem, são conhecidas 3 coleções de poesia da época medieval. Portanto, 3 tipos de cancioneiros, né? Onde há poesias comuns entre eles. Quais são esses cancioneiros? O chamado cancioneiro da Ajuda, o cancioneiro da Vaticana e o cancioneiro Colotti Brancucci. Bem, o que é esse cancioneiro da Ajuda? Essas poesias têm esse nome porque elas se encontram na Biblioteca da Ajuda, que era a Biblioteca Real, né? Essas poesias estavam antes no Colégio dos Nobres. E é um pergaminho. Esse pergaminho são 88 folhas, né? Tem 310 cantigas. Tá bem? E a edição mais notável desse códice foi feita pela romanista, a doutora Carolina Michaelis, né? Então, ela é a mulher que produziu a edição mais primorosa do Cancioneiro da Ajuda, né? O Cancioneiro da Vaticana, por que ele tem esse nome? Porque ele foi tirado exatamente da biblioteca de onde ele se encontrava. Que biblioteca é essa? A Biblioteca do Vaticano. Tá certo? E nessa Biblioteca do Vaticano, no Cancioneiro da Vaticana, ele tem mais de 1000 cantigas. É nesse cancioneiro da Vaticana, por exemplo, que se encontram as poesias do rei Dom Dinis, de Portugal. O rei Dom Dinis foi o mais notável trovador medieval. Os reis portugueses eram cultíssimos, viu? Não só os reis, bem como as rainhas. Todos eles sabiam ler e escrever, e liam e escreviam em mais de uma língua. Tá? Essa ideia infame de que o Brasil passou, de que os portugueses eram burros e que os nobres portugueses eram burros, isso é uma das coisas mais malignas e mentirosas que já foram construídas sobre a face da Terra. Né? Então vamos lá. No Cancioneiro da Vaticana estão as composições do rei Dom Dinis, que são verdadeiras maravilhas. Né? E existe o terceiro tipo de cancioneiro, que é o cancioneiro Colotti Brancucci, também mesma coisa. O nome desse cancioneiro é onde ele foi encontrado. Portanto, era o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Né? O nome Colotti Brancucci, nome primitivo, foi graças ao filósofo italiano Angelo Colotti e mais tarde o Conde Brancucci. Tá certo? Então nós temos 3 tipos de cancioneiros. Os nomes das cantigas vão ser essas cantigas vão ser, digamos, conhecidas pelo local em que elas se encontram. Então, o Cancioneiro da Ajuda foi encontrado na Biblioteca da Ajuda. O Cancioneiro da Vaticana foi encontrado na Biblioteca do Vaticano. E o Cancioneiro Colotti Brancucci foi encontrado na Biblioteca Nacional de Lisboa. Tá certo? Então vamos entender isso. Um cancioneiro é simplesmente uma recolha, é um substantivo,
em que você tem uma ideia de um conjunto de canções. Portanto, são cantigas. Veja, são cantigas. De modo que é a poesia que tem que ser cantada. Tá? Os cancioneiros não representam, eles não têm um valor unicamente literário. Né? Muito pelo contrário. Os cancioneiros são fontes documentais preciosíssimas. Por quê? Porque nesse tipo de poesia, o que você vê? Você vê os costumes, as lendas, as festas que haviam nas cidades. Você vê como funcionava a cultura por dentro. Os cancioneiros são importantíssimos. Então você fala assim, como é que nós vamos ver como funcionava a cultura brasileira daqui a 500 anos? Em qual tipo de literatura nós teremos isso colocado? Não teremos. Não teremos. O Brasil não tem alta cultura. Portanto, nós não teremos registro literário, isso é gravíssimo, nós não teremos registro literário que vá, de fato, nos possibilitar um estudo firme de fontes, que vá nos possibilitar um entendimento da cultura brasileira daqui a 100 anos, 200 anos. O Brasil vive um período de treva. Daqui a 100 anos, 200 anos, nós não teremos referencial histórico-cultural nenhum. Por quê? Porque não há produção cultural, literária a sério no Brasil. Tudo o que existe é simplesmente uma mixórdia. Né? Então, os cancioneiros são um tipo de literatura que descrevem com absoluta precisão, né, os costumes daquelas épocas, as lendas, né, como é que o povo pensava, o que o povo fazia, aonde o povo ia. Né. Portanto, literatura é algo, estudo de literatura a sério, é algo muito, muito, muito importante. Aliás, é impossível você não ter estudo de literatura. Né. Quero falar aqui um pouco para vocês de alguns poetas. Né. Efetivamente, da cultura portuguesa, a gente não poderia deixar escapar Dom Diniz. Né. Dom Diniz é o rei trovador, ele vai viver entre o século XIII e XIV. Né. Era um homem, além de um gênio estrategista, diplomático, era um homem cujo reinado e cuja pessoa era inteiramente dedicada às artes. Ele teve uma educação intelectual esmeradíssima, uma educação intelectual e uma educação artística esmeradíssima, esmeradíssima. Ele foi protetor de letras, ele foi poeta e poetou com galhardia. Né? Ele incentivou a ciência, ele mandou traduzir as grandes obras para o português da sua época, por exemplo, a Crônica Geral de Espanha, o livro das 7 Partidas, que ambos eram livros escritos pelo rei Afonso X de Castela. Né? Ele mandou traduzir a História e a Geografia da Península, que era um livro árabe, né, dos razis de Córdoba. Ele fundou as escolas gerais, portanto, aquilo que mais tarde nós vamos conhecer como as universidades, né? Ou que será conhecido como a Universidade de Coimbra, foi Dom Diniz que fundou. Né? Foi ele que determina o português como língua oficial de Portugal, né? Como no seguinte sentido, usava-se o latim, é Dom Diniz que implementa o decreto que decreta que a língua que vai passar a constar nos documentos portugueses é o português. Tá certo? Casa-se com uma mulher, e é curioso esse casamento de Dom Diniz, porque ele era baixo, ruivo, casou-se com a rainha, a Santa Isabel, né?
a quem é debitado ser a cultora e a incentivadora dos cultos do Império do Divino Espírito Santo. Ela não foi, mas era uma rainha que promoveu muito esse culto patrocinado pelos franciscanos. Portanto, o reinado de Dom Dinis acolhe o pensamento franciscano, né? E na base desse pensamento franciscano está a teoria do abade Calabrese Joaquim de Fiore, a teoria do Quinto Império. Enfim, além de ter sido, evidentemente, o rei que vive um período complexo na Europa, e é o rei que vai construir, acolher os templários e que vai criar a Ordem de Cristo, né, em território português, onde, após a extinção da Ordem do Templo, ele mantém a Ordem do Templo funcionando em Portugal com outro nome, Ordem de Cristo. E é exatamente essa Ordem de Cristo, a autora, mentora, patrocinadora dos descobrimentos marítimos portugueses, né? Portanto, o período de Dom Dinis é um período extremamente frutífero, né? É, sem sombra de dúvidas, o mais fecundo trovador medieval. Ele vai deixar cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas de escárnio, cantigas de maldizer. Ele tem 138 composições. Essas composições estão todas elas registradas no Cancioneiro da Vaticana. Todas elas, né? E no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa há também algumas cantigas do Dom Dinis, né? Ora, uma característica da poesia dele, das cantigas: ele é um notável poeta medieval, né? Ele declarava as suas próprias poesias. Então, ele tem uma outra característica dele, além de declarar as suas próprias poesias, ele não vai falar do amor fingimento, né? Do chamado convencionalismo português. Muito pelo contrário, ele vai cantar o amor sentido. Então as poesias dele vão ter uma gama variadíssima de sentimentos, mas nunca da mentira. É muito interessante isso. Uma outra característica das cantigas dele, né, da poesia dele, é que ele vai dignificar o lirismo, que é uma tradição nitidamente nacional. Portanto, ele vai dignificar as chamadas cantigas de amigo, né, que são aquelas cantigas de fundo folclórico, de fundo mítico, de fundo eminentemente português. Então isso significa que Dom Dinis será um alto patrono da cultura portuguesa, da cultura local. Ele tem uma preocupação muito grande com esta tradição nacional. E essa tradição nacional ficará colocada nas cantigas de amigo. Ele é preocupado com a soidade feminina, saudade, né? Ele é um homem que tem uma preocupação muito grande com o coração das mulheres, né? Ele fala muito do sofrimento, da angústia, dos desenganos, dos desamores. O universo feminino para Dom Dinis é algo muito presente. E aqui, novamente, não é um feminino. Ele era muito, muito mulherengo, isso é um fato. Mas não é meramente esta mulher num sentido de lascívia e de devassidão. Não, 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 não. Essa mulher aqui é quase que aquela mesma figura de Beatriz que guia Dante por toda a Divina Comédia. É um amor cortês, tá certo? É um amor, mas é um outro tipo de amor, é um amor cavalheiresco, é um amor iniciático, é um amor diferente, tá?
É preciso ter cuidado com isso. Um outro poeta medieval português muito importante é o Soares Taveiro. Né? Naquela altura, o Soares Taveiro ele é galego, do século XII, de família muito nobre, e ele é considerado o autor da mais antiga cantiga portuguesa. Uma cantiga do século XII. É uma cantiga de amor. Né? Um outro autor vai ser um rei, Dom Sancho I. Atribui-se a Dom Sancho, talvez, a primeira cantiga de amigo. Ela é anterior ao século XII. Né? Um outro rei espanhol, trovador, será Afonso X, o sábio. Afonso X é avô de Dom Diniz. Né? Afonso X também é um autor muito fértil. Ele tem cantigas de amor, ele tem um livro lindíssimo, lindíssimo, chamado As Célebres, são as Cantigas de Santa Maria. Né? E essas cantigas narram os milagres da Virgem. Né? Tem refrão. Então, as cantigas de Santa Maria é completamente dedicado a Nossa Senhora. Né? Tudo em forma de poema. Tudo. Um outro nobre, não foi rei, mas foi filho bastardo. Né? Foi Dom Pedro, que é o conde de Barcelos, poeta habilidoso. É autor de um livro poderosíssimo para a história da genealogia da casa monárquica portuguesa, que é o livro de linhagens, ou o nobiliário. O Dom Pedro vai ser, de certa forma, o último representante dessa poesia trovadoresca. Né? Nós teremos muitos outros poetas, como, por exemplo, Dom Gil Sanches, o Pero da Fonte, o Roi Queimado, o Airas Nunes, o Pai Gomes, o Johan Zoro e mais. Né? Mas aqui seria muito exaustivo, né? Ficar citando esses poetas, vamos dizer assim. Vamos ver agora um pouquinho aqui. Há uma poesia de inspiração espanhola. Os portugueses não gostam muito disso não, mas é preciso citar. Né? Em que aspecto existe essa inspiração? Ora, Portugal teve 4 dinastias. A primeira foi a dinastia de Borgonha, a segunda foi a dinastia de Avis, que é inaugurada com Dom João I, o casamento de Dom João com Dona Filipa de Lencastre, que é da Casa Real Inglesa. Não é? A dinastia filipina, que é quando Portugal perde, depois de da Batalha de Alcácer Quibir, não é? Em que Portugal passa, a coroa portuguesa passa a Espanha. E a última dinastia, que é a dinastia dos Bragança. Muito bem. Em que momento entra essa poesia de inspiração espanhola? Ela vai entrar quando o Dom João, que é o mestre de Avis, ascende ao trono. Né? Então, quando Dom João ascende ao trono, o que, portanto, terminou a dinastia da Casa de Borgonha, que foi a primeira dinastia portuguesa. Né? A Casa de Borgonha foi inaugurada pelo conde Dom Henrique, que é o pai do primeiro rei de Portugal, que é Afonso Henriques. Portanto, com a entronização da Casa de Avis, existe um afastamento do espírito francês em Portugal. Portanto, daquela literatura que vinha da Provence. Né? Então, a Casa de Avis abre uma outra perspectiva. Portugal entra num outro cenário.
tá certo? Essa poesia lírica fenece, ela tem por um século, e por um século nós não vamos ter poesia, tá certo? Ao mesmo tempo, a Casa de Avis tem um trabalho muito grande de unificação da pátria portuguesa. Então, começa a haver um outro tipo de espírito, de cultura ali dentro. Ao mesmo tempo, o que nós temos? A Espanha está crescendo muito, politicamente, economicamente. A Espanha tem uma literatura muito rica, enquanto, digamos, surgimento, essa literatura espanhola é um século mais velha que a literatura portuguesa, né? Claro que Portugal foi criado a partir da Galiza, né? Então essa literatura de inspiração espanhola vai influenciar a literatura portuguesa. Então existe sim uma poesia de inspiração espanhola. O nome técnico que se dá a esse período é uma poesia palaciana, né? Porque os nobres vão cultivar nos serões do Paço, né? Esse tipo de poesia. Um desses indivíduos é exatamente Garcia de Rezende. Garcia de Rezende é do sul de Portugal, é de Évora, é um fidalgo. Vai ser um cortesão, foi secretário de 2 reis. Né? O Garcia de Rezende tem uma obra chamada Miscelânea. Essa obra é importantíssima para estudar. Por quê? Porque na Miscelânea ele faz uma relação rimada dos fatos mais notáveis da sua época. Né? O título da obra inteira chama-se Miscelânea de Garcia de Rezende e variedade de histórias, costumes, casos e coisas que em seu tempo aconteceram. Portanto, não é uma poesia pura e simples. Hein? É a mesma coisa de você pegar um jornalista hoje e ele vai narrar os acontecimentos, ao invés de ser em formato de crônica, não é? Ele vai narrar poeticamente os acontecimentos políticos, sociais, culturais do Brasil. É claro que o Garcia de Rezende não era jornalista, certo? Mas eu estou aqui simplesmente fazendo um paralelo. Então essa obra do Garcia de Rezende, a Miscelânea, é muito importante. Né? Porque, novamente, nós vamos ver, assim como a gente tinha visto nos cancioneiros, né? Um retrato que os cancioneiros retratavam os costumes, as lendas, as festas. A obra Miscelânea do Garcia de Rezende vai fazer essa mesma coisa. Né? Então ele vai redigir inúmeras poesias. É ele que vai falar, por exemplo, aquele episódio absolutamente dramático de Pedro e Inês de Castro, né? Que vai aparecer no canto 3 dos Lusíadas. Aliás, Camões cita ele. Né? Portanto, e o Garcia Rezende, ele organizou o chamado Cancioneiro Geral. Tá certo? Portanto, fez a recolha dessas fontes, dessas poesias, e esse Cancioneiro Geral também tem uma obra literária de vulto, onde você consegue ver, estudar a história de Portugal. Então, há inúmeras formas de estudar a história de Portugal. Né? O Cancioneiro Geral é um códice, né? Onde ele tem 286 autores. Tá? Então, o que o Garcia de Rezende, qual é a grande virtude do Cancioneiro Geral? O Garcia de Rezende, o que ele fez? Ele ajuntou 286 obras, ordenou essas obras em passado, presente e futuro, criou o livro. A obra O Cancioneiro Geral é uma coisa simplesmente monumental. Por quê? Porque tudo quanto havia sido escrito em Portugal
no Portugal dos 400, né? Portanto, de 1400. E está no Cancioneiro Geral. E, além disso, você tem obras em língua castelhana. Então, escrevi em duas línguas, era muito o costume daquela época, né? O Cancioneiro Geral, dizem alguns energúmenos que ele apresenta um conteúdo fútil porque ele vai girar em torno da vida da corte. Ora, pelo amor de Deus, isso é uma coisa de um mentecapto falar um negócio desse. Porque, muito pelo contrário, ele vai... as obras vão esmiuçar a vida do Estado por dentro. Mesmo quando você tem obras que falam dos modelos de vestido, das cores, do feitio do chapéu, das regras de bom tom, etc, etc, etc. O que está em pauta ali? Como funcionava a sociedade? Né? Qual era o pensamento, o sentimento, as expressões? Bem, alguns autores que estão presentes ali, que são colaboradores do Cancioneiro Geral, do Garcia de Rezende. Por exemplo, o Conde de Vimioso, o Francisco de Souza, o Jorge de Aguiar, o Castelo Branco, né, o Diogo Brandão, o próprio Garcia Rezende, Gil Vicente. O Alto da Barca do Inferno, por exemplo, de Gil Vicente é poderosíssimo, né? O Bernardinho Ribeiro, o Sá de Miranda e muitos outros, né? Então, esta forma poética preferida do Cancioneiro Geral, ela é escrito em redondilhas. O que é uma redondilha? Ela tem 7 sílabas. E às vezes são palavras com 11 sílabas. O que tem também? Como característica ali daquela forma de escrita, domina uma presença de motes, né? de glosas variadas, por exemplo, os vilancetes. Um vilancete é uma cantiga de vilão, né? Então você tem versos 2, 3, 7, que se referem sempre a um vilão. Você tem as chamadas cantigas, que são motes de 4 ou 5 versos, né? Você tem as esparsas, que é uma estrofe só, com 8 a 10 versos. Isso tudo tem, digamos, um número fechado nessas cantigas, né? Portanto, há um rigor técnico aqui muito interessante. Mas essas variedades, elas vão estar sempre em redondilha, né? Pois bem, eu creio que, de repente, nós podemos ficar por aqui, porque acho que não vai dar para entrar hoje nas novelas de cavalaria, porque eu quero falar disso com uma certa calma. E a semana que vem nós continuamos a nossa parte de estudo de literatura portuguesa com as novelas de cavalaria, né? Existe uma nomenclatura poética, só para finalizar aqui, portanto há um uso de termos específicos na nomenclatura poética medieval, tá bem? Nós citamos algumas delas, por exemplo, Cantiga de Amigo, o poeta vai se disfarçar em mulher. O cancioneiro é um conjunto de cantigas, né? Atenção é um diálogo, é um desafio, é uma guerra, um chamado para a guerra entre cavaleiros, né? As chamadas cobras,
termo é esse mesmo. O que são cobras? Cobras são estrofes. Existe uma outra palavra que às vezes as pessoas interpretam equivocadamente, chama gaia-ciência. O que é a gaia-ciência? É uma designação dada à arte de poetar. Dom Diniz, por exemplo, foi um grande incentivador da gaia-ciência, né? Hoje em dia não tem regra nenhuma para fazer poesia. Não era assim naquela altura. Então a gaia-ciência é um conjunto de regras e de princípios que vão reger a composição poética. Não pode simplesmente fazer o que quiser, né? O que é uma glosa? Uma glosa é também uma composição poética, portanto, cada estrofe vai terminar por um dos versos que foi apresentado no mote, né? Uma palavra conhecida aqui no Brasil, mas normalmente as pessoas não sabem de onde vem, que é menestrel, né? Menestrel, a princípio, significava a mesma coisa que um jogral, né? Depois, a palavra vai designar um músico e vai designar um poeta que acompanha um príncipe. Um menestrel não está sozinho, tá? Ele sempre está acompanhando um príncipe. As pastorelas, vamos lembrar de novo das pastorelas, que são cantigas de pastoras, né? Ou de um poeta conversando com uma pastora. Mas a pastora nas pastorelas é uma personagem que não pode faltar. Então você não pode ter uma pastorela sem uma pastora. Tá certo? Isso não existe. O que é, para a gente terminar, o que é portanto, um trovador? Um trovador é uma pessoa de cultura. É um artista. Por outro lado, a palavra artista significa gente de algo. Isso é igual fidalgo, né? Fidalgo significa o filho de algo. Este algo aqui há muito que se diga sobre este algo, porque este algo tem um fundo espiritual, tem um fundo metafísico. Hoje em dia a palavra artista é tão banalizada, que nós não sabemos mais o que ela significa, tá? Então, o trovador era uma pessoa de cultura. Uma pessoa de cultura é um artista. O artista é uma gente de algo, portanto é aquele sujeito que poetava por gosto. Jamais estava nessa poetagem envolvido uma profissão ou dinheiro. Tá? Por quê? Porque a poesia era um ofício divino. Vocês devem, para quem nunca viu, nunca estudou, convém lembrar, por exemplo, que o rei Davi é um rei poeta, né? Ele é pastor, tocador de lira e poeta. Então essa ideia do poeta e da conexão poética, as profecias são feitas em cima de poesias, hein? Os poetas na Grécia, na Babilônia, no Egito, em Israel, são pessoas temidas e ao mesmo tempo são pessoas reverenciadas pelos reis e pelos nobres e pela população. Portanto, esta memória da poesia como uma forma de conhecimento sapiencial é este espírito e é este sentido que ainda vigora na Idade Média. Tá? Hoje, o que nós chamamos de poesia não tem nenhuma, mas é nenhuma mesmo, nenhuma relação com antigamente. Evidentemente que nós teremos
alguns poetas no século XX que ainda terão este sentido da poesia como algo metafísico? Teremos. Raríssimos. Teremos. No Brasil, por exemplo, professor Santiago No. Né? Em Portugal, Fernando Pessoa, para citar alguns. Mas esta ideia de que a poesia tinha um fundo, um substrato divino, né? Ela foi se perdendo ao longo do tempo e ela tornou-se uma mera literatura, aqui num sentido bastante rasteiro do termo. Né? Portanto, quando indivíduos como, por exemplo, Garcia de Rezende, quando cronistas, quando nobres estão escrevendo em forma de poesia, e aquela, como Cancioneiro Geral, não é do Garcia de Rezende, e aquela forma de escrita está fazendo menção aos hábitos e aos costumes, isso é quase que a anunciação silenciosa da profanação do templo, dado que a poesia tem como origem um fundo de transcendência. Tá certo? Pois bem, então, dito isto, vamos encerrar o nosso programa e na semana que vem nós continuamos com a poesia medieval, né, onde nós vamos ver as chamadas matérias de cavalaria, as poesias de cavalaria. Né, para vocês terem uma ideia de que, e vamos entrar nesse ciclo do Graal, nas matérias da Bretanha, que são certamente o maior número de produção literária em Portugal. O tema do Graal e o tema do Rei Arthur, portanto da Távola Redonda, é o maior campo de produção literária em Portugal. E pouquíssima gente sabe disso. Tá certo? Então, boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique em seguida com a nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Um abraço.